E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Hoje vou falar sobre o filme O Rei Leão. E aí, vou fazer um resumo sobre o filme, mas principalmente, a partir do filme nós falarmos um pouco sobre o reinado de Cristo. O que é que tem a ver o Rei Leão com o reinado de Cristo? Fique mais um pouco comigo que você vai descobrir. Vamos nessa? Vou contar uma história que tem dois irmãos, onde um mata o outro por inveja, onde existe um lugar onde reina a harmonia, reina a paz, as pessoas são felizes, onde existe uma ordem dada por um rei, existe uma desobediência, existe culpa, existe exílio, existe redenção. Não estou falando de nenhuma história bíblica, não. Eu estou falando de fato do Rei Leão. É Rei Leão mesmo. E eu não quero dizer com isso que quando a Disney produziu o Rei Leão, estava pensando em alguma uma relação com a Bíblia, de forma alguma. Mas nós não podemos deixar de perceber essas narrativas e ver nelas pontes, ver nelas arquétipos que nos remetem a algo, inclusive, muito mais superior do que o que elas tratam. E eu vou mostrar isso para vocês, como essa narrativa do Rei Leão nos faz pensar sobre o reinado de Cristo. O filme conta a história de Simba, que é logo apresentado como sucessor do rei, Mufasa, pelo xamã da tribo. Tem Scar, que é o irmão do rei, de Mufasa, que tem uma inveja muito grande dele, que a gente percebe logo que ele quer tomar o lugar dele. Então é justamente isso que acontece. O Scar vai planejar, vai induzir a Simba a cair numa armadilha, vai fazer com que Mufasa, o seu pai, vá salvá-lo e ele acaba morrendo. Ele morre, que inclusive o próprio Scar é o responsável por matá-lo, mas ele induz o Simba a se sentir culpado e por isso manda ele ir embora, não aparecer nunca mais no reino. Ele manda as hienas o matar, mas as hienas não conseguem matá-lo. Ele é encontrado então por Timão e Pumba, que é um suricate e um javali, que passa a nutrir uma amizade com ele, o rei, o futuro rei, né? O herdeiro. Inclusive vive sendo alimentado por insetos, não sei como é o segredo. Um leão passar muito tempo comendo inseto, enfim. Então vive nesse lugar. Enquanto isso, Scar assumiu o trono, governa com mão de ferro, com um exército de hienas ajudando a governar, e aí promove fome, miséria no seu reino. Nala, que é a amiga de infância de Simba, esperançosa de resolver a situação, encontrar alguém para ajudar, ela foge, e aí por acaso encontra Simba, eles reconhecem. Nala diz para ele voltar, mas ele não volta. O xamã descobre que ele está vivo, vai lá e o conduz de volta. O convence a se tornar quem ele deveria ser. E justamente ele volta, luta com o Scar, vence a luta, Scar é morto pelas hienas, e Simba e Nala se casam. No final começa como o começo do filme, o filho dele sendo apresentado como o futuro rei. E aí eles vivem felizes para sempre. Resumindo, é isso o filme. Interessante como nas primeiras cenas do filme eu já me remeti a uma narrativa bíblica, a uma cena da Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 2, quando José e Maria vão apresentar Jesus no templo, conforme a lei mandava, e Simeão, ao presenciar aquela criança, o pega nos braços, a Bíblia diz, e ele fala então que daquela criança viria a redenção de Israel, apresentando aquela criança como o futuro rei, como a promessa a ser cumprida nela para salvar o povo. Então essa cena me remeteu a isso aí. Quando a gente vai olhando para o filme, a gente percebe também outras relações com a narrativa bíblica. O pai de Simba, o Mufasa, quando vai apresentar ele ao reino, lá na pedra do reino, que é o alto, e ele vê todo o reino, e ele diz, onde o sol toca é o seu reino, ele diz para Simba que ele pode ir em todos os lugares, menos num lugar, que é na Terra das Sombras. E Simba, de fato, fica curioso. O Scar, Simba, ao encontrar Scar, o seu tio, ao invés de reforçar aquilo que o rei estava mandando, o seduz, o induz a ir na Terra, dizendo inclusive que lá era um lugar bacana, falando que era um lugar diferente, ou seja, desperta a curiosidade em Simba, que inclusive leva Lala com ele. Ou seja, macho e fêmea vão sendo conduzidos aí, caindo na tentação de desobedecer o rei. E quando o Simba é salvo pelo rei, porque ele ia ser comido pelas hienas,
O rei diz para Simba que ele poderia ter morrido, que inclusive ele colocou o próprio reino em risco. Não tem como não olhar para essa narrativa, inclusive eu saí do cinema dizendo isso para minha filha, e não pensar no Éden, e não pensar na ordem dada por Deus a Adão e Eva de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, de como eles foram seduzidos, de como eles caíram na tentação, de como eles desobedeceram a Deus. E diferente do que aconteceu com Simba, que foi salvo e não morreu, e poderia ter morrido e não morreu, Deus disse ao homem que se ele comesse daquele fruto, eles certamente morreriam. E nós morremos. Nós morremos em Adão. A morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Nós não fomos feitos para a morte, mas por causa da desobediência a morte entrou. A morte física, o fato de Adão e Eva não terem morrido logo em seguida, não quer dizer que a morte não faz parte da nossa realidade, nós podemos ver isso, mas também a morte espiritual. Tanto é que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da comunhão com Deus, e por causa de Adão e Eva, nós todos agora não somos mais reinados por Deus, nós somos reinados por nós mesmos. O Scar que mora em nós nos reina. Somos o súdito de nós mesmos. Nascemos inclinados sobre nós mesmos. Esse foi o problema do pecado. Fazer com que a humanidade, então, fosse senhora de si mesmo. Não vivesse mais sobre o reinado de Deus, mas sobre o seu próprio reinado. Mas antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, fez uma promessa. Uma promessa de salvação, uma promessa de redenção, dizendo que do descendente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria o poder de Satanás. E na revelação progressiva da Bíblia, as promessas elas vão sendo ampliadas e o povo vai perceber depois que ele não só nasceria de uma mulher, o descendente, mas que ele também nasceria da linhagem de Davi. Ele seria rei também. E o povo esperou ansiosamente a vinda deste rei. Voltando ao filme, Scar então governa com mão de ferro, como um ditador, promovendo fome, promovendo miséria, injustiça. E então Nala, a amiga de Simba, esperançosa, ela foge daquele lugar, na esperança de encontrar alguém que pudesse os redimir, que os pudesse salvar, mudar aquele lugar, fazer com que aquele lugar voltasse a ser o que era antes, um lugar de harmonia, de justiça, de paz, de alegria. Ela encontra então Simba e o resto da história vocês já sabem. A esperança moveu Nala a sair em busca do desconhecido, na possibilidade de mudar aquela situação. A esperança também moveu o povo de Israel, guiou o povo de Israel, na expectativa da vinda do seu rei, que mudaria a sua situação. Eles ansiavam o rei para que os libertasse do jugo, da servidão do Império Romano. Eles achavam que esse rei nasceria nos palácios, que seria um rei que empunharia a espada, que os libertaria, que traria um grande exército. O rei nasceu, o rei já veio. E não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. Nasceu numa mulher simples, a partir de uma mulher simples da vila de Nazaré. O rei nasceu não para nos libertar das opressões sociais, não para libertar-nos dos governos maus, não, mas ele veio para nos libertar de nós mesmos. Libertar o Scar que mora no meu coração e mora no seu coração. Nos libertar do pecado, qual nós somos escravos. O nosso rei já veio. E nele nós somos libertos, e por causa dele nós podemos então ser reconciliados com Deus. O Mufasa diz para Simba que enquanto os outros se preocupam em ter, um verdadeiro rei se preocupa em oferecer. E foi isso que Jesus fez, se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Um Deus que se faz gente, para morrer por gente como eu e você, que não merecíamos. Um rei que se torna humilde para servir. Esse é o nosso rei. E somente nele nós podemos ser reconciliados com Deus. E ele reina, ele já reina atualmente. Ele reina naqueles corações que se rendem a ele, que admitem que precisam de um Salvador, que entendem que não é possível construirmos um paraíso aqui na terra, mas estes que são reinados por Cristo em seus corações entendem, diferente de alguns que acham que é possível construir um paraíso aqui, entendem que um dia o nosso rei voltará. Voltará não para estabelecer um reino temporário, como o reino de Simba, Scar, o de Mufasa, como ele mesmo diz, que era um reino que era como o sol se põe e nasce e se põe, um reino que tem fim. Mas o nosso rei reinará eternamente, o nosso rei que é chamado também do leão da tribo de Judá, ele voltará e reinará eternamente e apanhará todas as lágrimas dos nossos olhos, e aí sim, ele estabelecerá justiça e paz eternamente.
paz sublime, felicidade em abundância, somente naqueles que se rendem a Ele e o confessam como o seu Senhor e o seu Rei. Mas antes de você ir embora, dá um like para nos ajudar. O like é importante para o nosso canal, para que o nosso vídeo seja indicado para outras pessoas. Se você não é assinante ainda, se inscreve aí para nos ajudar também. Aperta no sininho que aparece para receber as nossas notificações. E nos ajude divulgando esse canal. Compartilhe esse canal se você gosta desse canal, dos nossos conteúdos. Compartilhe aí. Nosso objetivo é o mais rápido possível chegarmos a 1000 inscritos. Nos ajude nessa missão, nos ajude nessa empreitada. E até a próxima, se Deus